Ela apanhou mais de 4 anos, antes ainda do Bolsonaro ser presidente. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto que veda o uso da linguagem neutra em documentos públicos. A proposta de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, defende que as normas tradicionais da língua portuguesa sejam resguardadas no âmbito municipal. O objetivo do projeto é fazer o serviço público falar a língua do povo. Não vamos aceitar que vire laboratório de militância, foi o que disse o vereador. Para ser aprovado em plenário, o projeto precisa de votos favoráveis de 28 vereadores, maioria absoluta dos 55 parlamentares na casa. A oposição classificou a iniciativa como excludente e preconceituosa e alega que, segundo o entendimento do STF, o projeto seria inconstitucional. Ou seja, Rose, a oposição na Câmara Municipal já está indicando que ela vai perder e que vai pedir socorro para o Papai Supremo. É por aí? Exatamente, mas olha, a comissão está corretíssima. A nossa língua portuguesa é linda, é rica e faz parte da nossa cultura, mas a esquerda, eles sempre dão um jeito, né, de excluir, de acabar, de mudar a nossa cultura. Eles querem, na verdade, impor uma cultura para agradar minorias, que não corresponde o quê? A 1 ou 2% aí da população. As pessoas nem falam português direito, gente. Vamos primeiro aprender a falar o português. E como toda proposta de esquerda, mais atrapalha do que ajuda, né? Porque exclui os cegos, os surdos, os disléxicos da população e também a população que nem concorda com isso, né? Que é uma grande parte. Mas se a esquerda está tão preocupada com essas minorias, que façam aí mais projetos, né? Para os autistas, para os surdos, projetos para pessoas que na verdade, eles se acham vítimas da sociedade. Eles querem impor uma vontade ao resto do país. Não vai passar, não. O que você acha? Tomara que não passe. André Marcília, você que estudou letras. Linguagem neutra é o cacete, né? Pô... Eu não sei se eu diria com essas palavras, mas o sentimento é o mesmo. Ô Serrão, a gente tem que pensar o seguinte, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de poder dizer que esse projeto do Bibo, né, do Rubinho Nunes, que ele é inútil. Ele deveria ser, num país sério, ele deveria ser um projeto inútil. Por quê? Porque a nossa Constituição, curiosamente, inclusive no artigo 13, para não ficar nenhuma dúvida, diz que o português é a nossa língua oficial. Então, no artigo ali que trata dos símbolos nacionais, etc., um dos símbolos é o hino e não sei o que mais, fala-se que a nossa língua é a língua portuguesa. Essa é a língua oficial. Portanto, quando você cria em atos oficiais, veja, ninguém está falando aqui que você não pode, que se você falar todes no meio da rua, vem um policial te prender. Não é isso não, hein? O que se quer é impedir que dentro de... talvez possa chegar em algum momento a isso, mas o que se quer aqui é simplesmente que em atos oficiais não se utilize, em documentos oficiais não se utilize a linguagem neutra. O que se quer, portanto, é que não se escreva uma lei com todes. O que se quer, portanto, é que não se cante o hino nacional, que nem o Boulos fez, cantando com linguagem neutra. O que se quer aqui é que, numa sessão parlamentar, ninguém seja obrigado, porque esse é o ponto. Quando você começa a colocar isso numa lei, nada impede que alguém obrigue, por exemplo, daqui a pouco, você a falar. Você percebe? Então, se puder impor o todes, vamos colocar o todes como símbolo da linguagem neutra, se puder impor o todes dentro de documentos oficiais, um documento oficial amanhã que pode existir é você ser obrigado a falar. Você vai ser obrigado a ler o documento oficial com o todes. E aí é que são elas. Você passa a violar, portanto, o artigo 13, que diz que a língua portuguesa é a nossa língua oficial. E não venham me dizer que é uma variante da língua, não importa, a variante, ela não é a língua é a gramaticalmente correta e é isso que deve ser respeitado, sob pena de inconstitucionalidade. Então, o que esse projeto quer fazer, por incrível que pareça, é dizer que as pessoas do Brasil precisam cumprir a Constituição. Só falta isso ir ao Supremo e o Supremo dizer que não, que a Constituição é só um detalhe.
É só um detalhe, né, Darcio Bracarense? A gente tem que neutralizar essa porcaria de linguagem neutra. Isso é o fim da picada. E um fim da picada muito mais sério do que todo mundo está imaginando e até mesmo discutindo na maioria das casas parlamentares do país. Olha, gente, preste muita atenção. O que é a nação rubro-negra? Ou melhor, vamos para a história. E a nação pomerana deixou de existir? E os judeus deixaram de ser nação mesmo não tendo território? Não deixaram de ser nação. Por quê? Porque eles conseguiram manter preservada a sua cultura. A cultura é o que sustenta a existência da nação. E, normalmente, a base da cultura, o pilar principal é a língua. Você vai conversar com um garoto espanhol ou da América Espanhola, ele consegue ler Miguel de Cervantes, como se tivesse sido lançado semana passada, ou um garoto inglês ou americano consegue ler Shakespeare. Já falei disso aqui nesse programa, lembrando o nosso velho professor Olavo de Carvalho. A linguagem neutra erode e alija os jovens de ter contato com a sua história e com a sua literatura, com as suas tradições. Agora é um pouco pior. É inacreditável que num país com tantas decisões judiciais absolutamente estranhas acerca da interpretação dos textos, a gente esteja normalizando a deformação da nossa língua. Isso deveria ser tratado como crime hediondo. É claro que eu estou exagerando, mas eu não estou brincando. Isso precisa ser freado, porque isso é um instrumento revolucionário para destruir a nossa nação e eliminar a possibilidade dos nossos filhos receberem o legado dos nossos antepassados. É isso, Sérgio. É isso, linguagem neutra tem método para destruir o Brasil. É isso. E quem está fazendo um trabalho perfeito nesse quesito foi a comitiva que acompanhou o presidente Lula em sua recente viagem à Rússia e à China, que ultrapassou 120 integrantes. O grupo incluiu ministros, técnicos, assessores, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo. A Secretaria de Comunicação enviou 27 pessoas e a Casa Civil deslocou 19 servidores para essa agenda internacional. O governo federal ainda não apresentou a prestação de contas completa sobre os gastos dessa missão sino-soviética. Dados parciais do portal Siga Brasil mostram o pagamento de 122 mil em diárias para apenas 8 servidores. Fabiana Barroso, é uma esculhambação total com o dinheiro público. Olha, gente, a gente fica sem ter o que falar, né, diante de tanto deboche com a nossa cara. O Brasil enfrentando tantos problemas por culpa desse pessoal que foi viajar. Diremos, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, para não falar que a gente só fala do Lula e do PT, vou falar do Alcolumbre. Alcolumbre estava lá, né, todo pimpão, rindo da nossa cara, aproveitando as benesses com dinheiro público e nos tirando ainda, né? Nos tirando, dizendo lá, sei lá de onde, que vai ter CPMI. Obviamente vai ter, né? Porque ele vai escolher a relatoria. Isso não é nem novidade, a gente já sabe disso, né? A oposição já sabe disso. Então, a gente pega esse valor gigantesco aqui, porque daria para fazer... Gente, vamos pensar assim, quem você conhece que faz um casamento fora do Brasil e que leva 120 pessoas? Só gente milionária, não é mesmo? Pois é, esse pessoal está fazendo isso conosco, como se nós fôssemos um país milionário. Não somos, né? Não somos, estamos ficando cada vez pior, porque eles não ligam para o endividamento público, para as soluções que precisamos, vão lá fora, ainda falam absurdos e faz com que nem aquela dignidade que passaporte brasileiro dava, né, que a gente podia entrar em qualquer país, se fosse no Oriente Médio, na China, em qualquer outro lugar, todo mundo gostava de brasileiro, né? O Pelé abria portas. O que essa bandidagem ainda está fazendo conosco? Fazendo com que tenhamos vergonha e que muitas culturas nem queiram... o Darcio rindo, estou vendo pelo rabo de olho, aquele rindo. Mas não é constatação, Darcio. Daqui a pouco a gente vai poder entrar em um monte de país por conta dos absurdos que esse pessoal está fazendo e com dinheiro público. Quem dera a gente tivesse uma Polícia Federal prontinha para pegar esse pessoal que está fazendo esses absurdos logo no aeroporto e falar, olha, acho que isso aqui é crime contra a segurança nacional, não encaixa lá os artigos 359, que tanto, né, usado só para um lado,
seria maravilha. Se quiserem dicas, assessoria de graça. Eu passo quais incisos que poderiam ser enquadrados. Boa, excelente dica. E uma dica também para os nossos Bradockers, porque já somos mais de 17 mil telas aqui no YouTube do Bradock Show. Então, like. E, por favor, copia e cola o nosso link do Bradock. Vamos continuar divulgando para todos os amigos. Meta aí nos grupos. Vamos acelerar, vamos dar aquele drible da vaca no estúpido algoritmo sensor. Ele adora tomar um drible, ele adora quando a gente tira onda com a cara dele. Vamos aumentar a nossa audiência para deixar ele bem feliz. Quem não está muito feliz é o presidente Lula, que demonstrou contrariedade aos ministros que viajaram com ele à China pelo vazamento da conversa entre ele, Janja e companheiro Xi Jinping. Durante o voo de retorno ao Brasil, Lula classificou o vazamento como muito grave e inadmissível, que pessoas escolhidas a dedo por ele quebrem a confiança atacando sua mulher. A informação vazada à imprensa dizia que Janja criou um climão ao pedir a palavra para criticar o TikTok durante jantar com o líder chinês. O presidente Lula afirmou que não abriria uma CPI para investigar qual ministro fez os ataques, mas que considerava o episódio muito grave. 5 ministros estavam no jantar reservado: Carlos Fávaro, Alexandre Padilha, Simone Tebet, Mauro Vieira e Rui Costa. Rose Rocha, quais desses 5 estão correndo o perigo da vingança? Porque o homem é o homem da vingança. E ele disse que escolheu a dedo. Deve ter sido com aquele dedo que faltou. Nossa, só gente fina, como diz meu pai. Para começar, se ele tivesse levado 3, seria mais fácil de identificar, né? Mas uma comitiva desse tamanho, uma vergonha essa comitiva, uma vergonha esse sigilo agora, para a gente saber que ninguém pode saber mais nada. Daqui a pouco ele vai usar essa história aí para censurar as redes. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que a Fabi falou agora há pouco mesmo, porque quando ele fez a declaração para reclamar sobre essa perseguição, essa fala sobre a Janja, ele falou assim: os meus ministros estavam lá, Davi. Aí ele falou uns outros nomes, né? Até a imprensa falou, não é. Então você vê aí a intimidade que está Davi Alcolumbre. Aliás, procura-se um presidente do Senado no Brasil. Procura-se. Não temos mais. Nós temos um presidente agora que virou dama de companhia de Lula nas viagens internacionais. Isso é assustador. Esse fato é grave. Mais grave que isso, olha esse papo furado que está sendo solto aí de fofoca para tentar criar confusão no seio do bolsonarismo. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou preferir a reeleição de Lula em 2026 a ter Michele Bolsonaro na presidência da República. Olha essa história. A declaração teria sido feita em mensagens de WhatsApp enviadas a Fábio Weingarten, em janeiro de 2023. Em resposta a uma notícia sobre possível candidatura de Michele caso Bolsonaro fosse impedido, Cid escreveu: prefiro Lula, ao que Weingarten respondeu: idem. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro alertou que se Michele tentasse entrar para a política em cargo alto, ela vai ser destruída. Quando Weingarten mencionou que Michele tomaria porrada da imprensa, Cid respondeu: ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive do passado. Olha o nível de intrigas, tudo isso faz parte de um conjunto de 158 mil mensagens obtidas do celular de Mauro Cid, que o portal UOL teve acesso a elas. E olha que bonitinho. Isso acontece no dia seguinte à entrevista que o mesmo portal UOL fez com Jair Bolsonaro. Parece que a entrevista ao UOL causou aí um certo problema no sistema de poder no Brasil, e aí, UOL, vamos liberar para você as falas que você pode agora dar porrada no Jair Bolsonaro, já que
a Carla Araújo e o Josias de Souza não cumpriram essa missão. Está parecendo isso, não está, Dácio Bracarense? Pois é, tá sim, Serrão. E olha, é muito grave tudo isso que está acontecendo, porque a gente já viu acontecer outras vezes e viu, sobretudo, em regimes autoritários como na União Soviética e também na Alemanha da década de 30. Você vê uma investigação que deveria apurar um suposto golpe, a possibilidade de qualquer atentado contra instituições, começando a fazer vazamentos de mensagens sigilosas que podem não ser verdadeiras, porque numa hora dessa ninguém sabe, para poder atacar a honra e a imagem de uma presidenciável. Só quero dizer uma coisa para o nosso público, que independente da origem da mensagem, pode ser uma fofoca, pode ser uma mentira, e a gente está lidando com um portal também que não é sacrossanto e que pode também estar contribuindo com esse trabalho de desinformação. Eu só quero fazer um registro. Falar que a Michelle Bolsonaro não aguentaria apanhar, é sério mesmo, vocês estão brincando comigo? Será que o portal UOL quer dar a entender de que a Michelle não aguentaria apanhar? Será que alguém vai acreditar nisso? Ela apanhou mais de 4 anos, antes ainda do Bolsonaro ser presidente. E avacalharam a vida dela, investigaram a vida dela, simplesmente colocaram todos os dados de toda a sua família expostos. Nem a avó dela sobreviveu à devassa que foi feita na sua vida. Olha, temos um novo Autos da Devassa no Brasil. E essa devassa foi feita na vida de Michelle Bolsonaro sob o ponto de vista que você quiser. Todos os pontos de vista. Olha, levantaram os imóveis da família, levantaram ganho, levantaram gasto com Pix, gasto em dinheiro, gasto com salão, quem ela recebia no palácio, todas as relações. Nunca encontraram nada. Caluniaram, mentiram, xingaram, tentaram atacar a sua filha, tratando ela com nomes que eu prefiro nem repetir, uma menina de 12 anos de idade, e ela, como mãe, teve que aguentar todo tipo de humilhação com a filha, com a mãe, com a avó, com o marido, com a família, e ela aguentou. Como assim? Vão duvidar da integridade dela? E olha, é uma mulher de coragem, e mostrou isso mais uma vez. Segundo a imprensa, foi ela que escolheu o local da cirurgia de Bolsonaro. Quem aqui aguentaria e tomaria essa decisão e assumiria os riscos? É uma mulher determinada que assume riscos, se coloca de forma espetacular, deu um show em São Paulo, erodindo todas as mentiras, trouxe o Malafaia para o seu lado, os 3 filhos de Bolsonaro. É uma mulher acima da média, muito diferente de uma desqualificada que o Brasil inteiro sabe que pode muito bem ter se colocado de forma errada e feito uma pergunta absolutamente esdrúxula e indecorosa no meio de uma reunião de chefe de Estado. Mas é uma distância tão abissal e tão olímpica que só mesmo um bom trabalho de assassinato de reputação pode tentar arranhar o verniz da superfície da moral de uma mulher como Michelle Bolsonaro. Mas eu garanto uma coisa, a população brasileira sabe quem é ela e não tenho dúvida alguma, isso só a fortalece. E se ela for o nome escolhido por Bolsonaro, já era. E é bom que a Folha fique atento, porque ela pode estar tratando com a próxima presidente do Brasil. Pois é bom ficar esperto, né? Recebemos aqui mais um superchat da Van Toque Opiniões, dizendo aqui: antes de pautas, peça ou afins sobre a língua neutra, nossos deputados e senadores deveriam aprender a língua portuguesa, falar corretamente palavras tipo cabeleireira, não cabeleireira, né? Concordam? A gente concorda. Tem muita gente aí precisando aprender a língua pátria. E tem muito mais gente precisando aprender outra coisa. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro serve para defender o interesse da cúpula do golpe. Segundo Gilmar, hoje se fala em anistia na defesa do interesse da cúpula do golpe, não na defesa dessa gente que eventualmente participou da invasão. Gilmar defendeu que a revisão das penas dos condenados deve ser responsabilidade do STF, não do Congresso. O ministro afirmou que não houve abuso de poder do Supremo ao derrubar manobra da Câmara que beneficiaria Bolsonaro no caso Rambagem. Sobre a condenação de Carla Zambelli a 10 anos de prisão, Gilmar disse que se tratar de um instrumento extremamente excepcional que não deve ser banalizado. André Marcília,
Você acompanha ou diverge do relator? Sempre divirjo desse relator, até debaixo d'água, porque não tem uma bola dentro, não é? Para fazer aqui uma analogia com a CBF. Eu queria, em relação a isso, lembrar o ministro Gilmar, né, que deve saber, mas vale lembrar que anistia não é para pessoas, anistia é para fatos. Então, as pessoas que se beneficiam de uma anistia são um número abstrato de pessoas. Aliás, o próprio STF poderia se beneficiar de uma anistia. Aliás, uma anistia, se a gente for pensar estrito senso, deveria ser para o STF, porque os julgamentos dos réus do dia 8 deviam ser anulados, simplesmente porque são inconstitucionais, porque são ilegais e ilícitos. Quem deveria, portanto, receber anistia são os ministros, porque anistia você recebe quando você comete um crime, não tem crime ali. Crime existe em quem está julgando essas pessoas. Bom, mas é bom que a gente diga também que ministro do STF não deve falar nada a respeito de um caso que está no Congresso. Vamos também lembrar o ministro Gilmar dessa necessidade. E, por fim, vale a gente dizer, curiosamente, que uma das coisas que ele disse, olha só, Serrão, estou recuperando aqui a notícia, e ele fala que a cúpula, os réus, essa anistia beneficiaria a cúpula, ou seja, os mandantes, ou seja, Bolsonaro. Ele está mirando nisso, dizendo mais ou menos o seguinte: a anistia para os réus do dia 8 atingiria ou beneficiaria os bolsonaristas ou Bolsonaro. Só que é o seguinte, primeiro ele chama o que os réus do dia 8 fizeram de invasão e não de golpe. Bom, se é invasão não é golpe. Então o próprio ministro Gilmar aqui derrapa na sua retórica. E depois, que sabe o que aconteceu? Quem quis, na verdade, atingir a cúpula com os réus do dia 8 foi o STF. Veja, a anistia, ela vai atingir todo mundo. Agora, quem usou os réus do dia 8 para atingir a cúpula do bolsonarismo foi o STF com esse inquérito do golpe, fazendo com que o dia 8 fosse o ato executório, e chamando todos aqueles da cúpula de mandantes. Então a gente tem aqui que botar as coisas no lugar e dizer que a anistia seria para todo mundo, mas o inquérito do golpe, o processo do golpe, esse sim é para a cúpula, esse sim mira retirar o Bolsonaro e o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. Você está ligado no Braddock Show, tá ligadaço, são quase 20 mil telas conosco ao vivo. Reforço o pedido, apoie o Braddock Show do jeito que você puder, tá aqui a nossa chave Pix e também pega o programa de hoje, pega agora, pega o nosso link agora, copia, cola, taca no WhatsApp, taca nos grupos que você tiver, o algoritmo sensor hoje está começando a ficar pirado. Eu estou adorando, eu me divirto. Abraço, algoritmo sensor. Vai para Cuba que o pariu, adoro você indo para lá. Adoro mandar você para lá todo dia. E mais uma barbaridade, agora Bolsa Família. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios revela que 2,8 milhões de pessoas estão na lista de espera do Bolsa Família. Caramba, é muita gente esperando. O governo reduziu o orçamento do programa para 2025 em 9,5 bilhões e também reduziu os repasses federais para triagem e cadastramento. O valor do índice de gestão descentralizada do programa foi reduzido de R$ 4,00 para R$ 3,25 por cadastro, pressionando gestões municipais. Para atender à demanda reprimida atual de 1,9 milhão de famílias, serão necessários 15,5 bilhões por ano. O governo também atualizou a regra de proteção, reduzindo de 24 para 12 meses o tempo de permanência das famílias que ultrapassam o limite da renda. Rose Rocha, nem o Bolsa Família Lula está conseguindo atender, mas é muita incompetência ou é total incapacidade mesmo de visão estratégica de gestão política, né? É muito, dinheiro que desapareceu. Acabou o dinheiro, né, Serrão? Acabou. Daqui para frente é só populismo. Lula vai arrastar a economia aí até 2026.
O Brasil já terá o maior imposto do mundo, 27,99%, né, para não dizer 28%, como as lojinhas de 1,99, né, se comparado a outros países aí, de primeiro mundo, Dinamarca, Suíça, 25%, o Brasil que nenhum serviço oferece, porque tudo aqui a gente tem que pagar. A gente tem que pagar por segurança, tem que pagar por educação, tem que pagar por saúde. E como eu digo, tá tudo alinhado, tá tudo junto ali, viajando junto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda diz que será preciso aumentar ainda mais a carga tributária dos bancos e das empresas. Aumentar a carga tributária. O Brasil ele está seguindo na contramão dos países que estão crescendo. E engraçado, assim, ninguém fala em enxugar gastos. Cadê a imprensa que não cobra isso? Cobravam tanta coisa do Bolsonaro e o mínimo que se fala agora, porque quem sabe fazer uma conta aí de 2 mais 2 sabe que é preciso enxugar gastos. Ao contrário disso, a gente só vê mais ministérios, mais cabides, mais penduricalhos. Nós temos aí o Ministério das Eleições, né, comandado por Sidônio Palmeira, e mais populismo que continue até 2026. Dureza, dureza pura. Você tá ligado no Braddock Show, oferecimento Golden Brasil. Já já eu vou vir com uma dica de investimento para você importante. Aguenta aí que eu já venho. Por enquanto, quero lembrar aqui que o número de nascimentos no Brasil atingiu em 2023 o menor nível desde 1976. Isso segundo dados divulgados pelo IBGE. A queda nos nascimentos é contínua desde 2019 e deve persistir afetando o futuro demográfico e econômico do país. A tendência de redução foi registrada em quase todo o território nacional, exceto no Centro-Oeste, que apresentou alta de 1,1%. A taxa de fecundidade segue abaixo do nível necessário para a reposição populacional, que é de 2 filhos por mulher. Estudos do IBGE revelam que a população brasileira alcançará seu pico de 220 milhões em 2041. E a partir daí, Dárcio Bracarense, a população começa a encolher. Isso é grave para um país do nosso tamanho. Será que faz parte do plano de vamos importar os chineses e deixar eles terem reprodução garantida por aqui, nas terras que eles vão comprar? Será que o plano da nossa turma do sistema de poder é esse? Assim, tá tudo desenhado para isso, né? Viramos um grande jardim. Eu não falo nem fazenda, porque a fazenda aparentemente eles resolveram fazer lá na África mesmo, né? Eles estão fazendo toda a estrutura lá na África, eu acho que eles vão plantar na África. Agora aqui não. Aqui a gente não pode fazer nada porque precisa ter crédito de carbono. A gente precisa criar crédito de carbono aqui com as nossas florestas, porque lá na China eles não conseguem. Eles não conseguem fazer o net zero, né? Eles não conseguem fazer a compensação, porque a indústria deles é muito pesada, eles não têm energia limpa, e lá eles nunca vão conseguir atingir a NDC. Então, sendo assim, eles mantêm aqui o Brasil com pouca população, né, para poder garantir os créditos de carbono necessários para poder neutralizar a situação deles em relação ao comércio mundial. Mas, Serrão, olha como é que essa notícia traz N dimensões e elementos que precisam ser pensados. O nosso Congresso Nacional debate 1000 coisas, menos o fato de que o nosso Pacto Federativo precisa ser rediscutido. Além disso, você tem uma situação onde a gente está falando do INSS sendo fraudado, isso aqui está intimamente ligado com a questão previdenciária. Inclusive, esse é o mesmo problema que a China passou ultimamente em 2015, deixou de adotar a lei do filho único, justamente porque eles perceberam que iriam quebrar. Outra coisa, existe piso constitucional para a educação. Piso constitucional para a educação. Só que está nascendo menos bebês. Então, a gente precisaria de pensar num piso constitucional para a terceira idade, já que teremos mais idosos do que crianças. Mas eu quero ver qual vai ser o político com coragem de falar isso e de levantar esse assunto de forma franca e honesta, técnica, com dados, para a população brasileira. Estamos todos caminhando, ou melhor, se tivermos sucesso, para a terceira idade, porque a gente pode acabar encontrando alguém que veio tomar um celular para tomar uma cervejinha, roubar nosso celular para tomar uma cervejinha e tirar de nós a possibilidade de chegar na terceira idade. Mas com sucesso chegaremos lá. Agora,
se não for discutida, onde precisa ser discutida essa questão, e a gente aliviar o recurso do orçamento que vai para os menores para poder colocar na terceira idade, eu prevejo um fim de vida muito ruim para todos nós. Vocês, nem tanto, meninas, mas eu, Marcília e Serrão, já estamos mais para lá do que para cá. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.